Fala comigo, pessoal, como é que vocês estão? Thiago Armentano na área e o Bitcoin tá despencando. A gente viu ele bater aí um pouco mais de 80 mil dólares. E como sempre, vocês ficam alvoroçados. Recentemente soltei um vídeo aí explicando um pouquinho do comportamento que é importante ter em relação a investir em criptomoedas, como que vocês devem fazer a alocação de carteira e os riscos que envolvem Bitcoin. E tá aí. Tá explicado nesse outro vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o momento que a gente tem do Bitcoin. Será que estamos num bear market? Para quem não sabe, o bear market é aqueles períodos onde o Bitcoin ele fica mais caindo do que subindo. Basicamente isso. E pô, se a gente pegar 2 meses atrás, o Bitcoin tinha batido aí recorde. Mais de 125 mil dólares. E aí tava todo mundo muito feliz, agora tá todo mundo muito preocupado. Os mãos de alface estão malucos querendo vender Bitcoin porque compraram lá na máxima. Então, pessoal, aqui ó, fica um grande aprendizado, tá? Criptomoeda não é para amadores. Já tive grande parte do meu patrimônio em cripto e sei muito bem como o coração ele fica nesses momentos. Isso porque eu tenho grande experiência de mercado. Então, não façam aquilo que vocês não estão preparados. Renda variável não é brincadeira, tá? Se vocês têm um assessor, um consultor, se vocês têm, sei lá, uma diquinha de um influencer que vocês acompanham, falando para o que vocês têm que fazer, sem ver certinho qual que é o perfil de cada um, vocês não podem fazer uma carteira olhando para o que alguém está fazendo. Vocês têm que fazer a carteira de acordo com o seu perfil de investidor. Quanto você tolera de risco, quanto você tolera de risco. Isso aqui é importantíssimo e é inegociável. Tem um negócio chamado suitability. Então, respeitem, porque ver Bitcoin a preço de hoje cerca de 80 e poucos mil dólares, perto do que ele foi lá, e que muita gente comprou, é um pouco doloroso. Mas lembrem-se, quem fez de forma certa e organizada ganhou dinheiro. Quem comprou Bitcoin a 900 dólares, comprou Bitcoin a 3 mil dólares, quem comprou Bitcoin a 20 mil dólares, a 40 mil dólares, hoje está feliz. Por quê? Porque fez no momento lá atrás, esperou e segurou e não foi mão de alface, não vendeu. Então tome muito cuidado. Agora falando do momento atual, o que está acontecendo? Muito do preço do Bitcoin, ele não tem necessariamente como a gente estimar olhando para um fluxo de caixa futuro, que é que normalmente os modelos de valuation fazem, né? Se a gente pegar, um modelo de fluxo de caixa descontado de uma empresa que é negociada em bolsa, o que a gente vai fazer? A gente vai estimar as receitas por segmento futura. A gente vai avaliar qual que é o market share da empresa, vamos avaliar qual que é a penetração de mercado, a gente vai avaliar os novos produtos, serviços, qual que é a aderência disso tudo, para conseguir monetizar e aumentar ao longo do tempo ali, crescer o ritmo de vendas. Vamos jogar isso basicamente em duas divisões, um período de crescimento e um período de perpetuidade. E aí você vai trazer todos esses valores para hoje, a valor presente que a gente chama, e vai estimar o quanto que a empresa tem de fato de valor intrínseco comparado com o que ela está sendo negociada. Óbvio, quanto mais informações, quanto mais negociações a gente tem no mercado, mais próximo do valor justo a empresa tende a ficar em grande parte do tempo. Exceto em alguns momentos de euforia, alguns momentos de emoção que o mercado possui. A gente tem um livro bacana sobre isso, inclusive, que é o Mercados Adaptáveis, do Andrew Lo, e ele fala muito sobre o homos econômicos e o quanto que nós temos um lado não só racional, mas muito emocional, e o mercado leva em consideração isso. Ele traz um pouquinho da teoria dos mercados eficientes e diz quais são os pontos que você tem que combinar com a não eficiência do mercado em momentos mais emocionais,
se é assim que a gente pode dizer. Então, mas grande parte do tempo o mercado ele vai imputar ali no preço as premissas que estão disponíveis. Então, o Bitcoin ele tem uma característica muito difícil de você determinar para valorar o Bitcoin. Existem propriedades, existem valores subjetivos também, existem valores objetivos, como, por exemplo, a quantidade de Bitcoins que a gente tem, que são 21 milhões, e não tem como ter mais, porque o protocolo matemático do Bitcoin é feito para esse tipo de quantidade, não dá para você modificar a quantidade que tem de Bitcoin. Então, dentro de toda essa perspectiva, a gente acredita que tem escassez, porque lá na frente você não vai conseguir ter Bitcoins novos que estão sendo criados. Você só vai conseguir comprar o Bitcoin de alguém que vai querer te vender ou não esse Bitcoin. Então a oferta e demanda ela vale muito no mercado de criptomoedas. Lembrando que assim, o mercado de criptomoedas como um todo, pessoal, é muito, muito volátil. E grande parte das moedas são especulativas. Por isso que eu gosto mais da tese do Bitcoin, é nela que eu hoje me apoio. Outras criptos menores, apesar de já ter tido, não faz tanto sentido para mim, tá bom? Mas de qualquer forma, falando de Bitcoin a esse patamar hoje, eu acredito que esteja num momento ok de compra. Pode cair mais sim, existem alguns patamares que ele pode ser negociado, que a gente tem zonas de resistência que a gente fala. Mas eu acredito que ele está se aproximando hoje de um valor que muita gente gostaria de ter comprado quando ele bateu o teto. Agora, uma coisa que a gente não tem como ter certeza é quando esse Bitcoin ele vai voltar a ser negociado a 125 mil dólares ou mais. Pode ser que volte em breve, pode ser que não volte. A gente teve vários institucionais realizando, a gente teve muita gente da pessoa física que ganhou dinheiro e foi realizando. Tem os patamares de realização, a gente tem o mercado de opções que ajuda a fazer preço. Mas hoje, basicamente, o Bitcoin está sendo negociado a um patamar que vale a pena comprar, na minha visão. Apesar dele poder cair mais, mas a gente não tem como acertar o botãozinho da mosca, tá? Mas como a gente fala de mercados internacionais aqui, é importante trazer a visão do Bitcoin, das criptomoedas, porque eu sei que vocês gostam muito. E lembrando, sempre coloquem um pedaço de patrimônio em Bitcoin, em criptomoeda que seja, daquilo que você pode correr um risco maior. Não coloque aquilo que você não pode correr de risco. Não aceite riscos desnecessários. Olha como o mercado de criptomoedas é muito louco, tá? Depois que eu gravei o vídeo no carro, dirigindo pra cá, fui olhar a cotação do Bitcoin e caiu mais ainda. Hoje, sexta-feira, já temos aí uma liquidação total aí se a gente pegar o mercado de criptomoedas de mais de 1,5 trilhão de dólares. E só hoje o Bitcoin cai 10%. E óbvio que outras criptomoedas menores, elas acabam indo junto. Então a gente tem um mercado inteiro de cripto chegando numa parte de inverno. Tá chegando o verão aqui no Brasil para nós e o mercado cripto parece que tá entrando num bear market, quem sabe. Bom, pessoal, se vocês investem em criptomoedas, saibam que é assim mesmo. Já vi drawdowns aí de 70%, 80% no mercado cripto. E se a gente olhar uma perspectiva de longo prazo, quem comprou lá atrás hoje está feliz. Não quer dizer que você tenha que ter Bitcoin na tua carteira. Como eu falei antes, é importante você entender qual que é o teu risco e o quanto você está disposto a correr de risco. Sempre respeitando o perfil de cada um de vocês, tá? Se você é novo por aqui, sou Thiago Armentano, falo de ativos globais aqui no canal. Já se inscreve clicando aqui embaixo, ative as notificações. E, pô, deixa o like no vídeo que vai valer muito a pena para nós aqui. Vai mostrar pro YouTube que o canal é relevante e mais gente vai se beneficiar de conteúdo de valor de alta qualidade. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse inverno cripto. 2 meses atrás o pessoal tava amando, tava sorrindo. Falou, agora eu vou ficar rico. Aí vem uma tempestadezinha, o pessoal já fica preocupado. É por isso que a gente tá aqui, para trazer informação para vocês. Tamo junto, um grande abraço. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.